Olá! Hoje nós começaremos uma série de estudos que eu fiz há um tempo atrás em outra localidade que estávamos. Os estudos são sobre o tema mutualidade. Hoje nós veremos que mutualidade é uma questão de vida. O individualismo tem sido uma forte marca e tendência em nossa sociedade e nossa cultura. Mas, entre os cristãos, é essencialmente um encontro nas dimensões horizontal e vertical. O encontro, quer romântico, quer de trabalho ou religioso, ele preza a individualidade, mas despreza o individualismo. E a Bíblia deixa bem claro que também preza uma individualidade consciente e despreza o individualismo. Se existe uma coisa na criação que Deus não achou bom, é que o homem esteja só. Isso está registrado lá em Gênesis 2:18. Desde então, a gente luta para aprender a conviver. Então, essa série de estudos vai te desafiar a cultivar relacionamentos abertos e leais em toda a sua vida, inclusive numa igreja. Sendo de forma saudável você mesmo, você poderá ajudar outras pessoas a sê-lo também. É minha esperança que você se convença de que a palavra de Deus é atual e verdadeira e pode libertá-lo do casulo de temores em que vive, libertando-o de todas as máscaras para desenvolver todo o seu potencial. O fato de Jesus ter orado por nós, no sentido de sermos um, lá no Evangelho de João, capítulo 17, nos leva a crer que a unidade não é automática, mas deve ser procurada e desenvolvida com muito empenho. A Bíblia diz que 2 é melhor que 1. Isso a gente já estudou no livro de Eclesiastes. Há uma grande vantagem na convivência. Não se engane, sua vida não pode ser vivida satisfatoriamente sozinho. Você não é uma ilha e precisa aprender a conviver. Por exemplo, a gente tem um personagem da Bíblia chamado Sansão. O relato da vida de Sansão na Bíblia representa um verdadeiro lamento sobre esse servo de Deus. E um dos fatores que mais contribuíram para isso foi a sua vida solitária. Ele era para ser um grande herói de Deus, mas teve muito sofrimento por causa da solidão. A solidão sansônica está registrada lá em Juízes, do 14 ao 16, para quem tiver curiosidade de estudar. Solidão é um estado da alma e é um estado em que a pessoa se sente só, preterido de companhia, de apoio, de contato com outros, mesmo que esteja cercado por pessoas. Então é uma questão não do exterior, mas do que vai dentro de si. Talvez a solidão de Sansão fosse decorrente da elevada expectativa que seus pais e as pessoas depositaram nele desde o seu nascimento. Imagine só ser criado para ser santo, para ser forte, para ser um grande exemplo para uma comunidade desde o berço. Deve ter sido uma coisa muito pesada para ele. Sansão fora criado para ser líder do povo de Deus, mas ele caminhou com ninguém, vivendo sua humanidade de forma lamentável. Por não se incluir com o povo de Deus, ele se juntou aos filisteus, que eram seus inimigos da época. A solidão de Sansão tinha se tornado algo tão esquisito que até os homens de Judá, seu povo, se juntaram para entregá-lo aos filisteus. Vamos ler Juízes 15:11. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram.
A Bíblia deixa claro em toda essa história de Sansão que ele se tornou alguém que se preocupava só consigo mesmo e com seu bel prazer. Devemos evitar a solidão, sim, ainda que a vida nos conclame a cada um dar conta de si mesmo a Deus. Nós devemos procurar um equilíbrio entre a responsabilidade individual e a força do conjunto. A solidão pode levar à depressão e ao distanciamento total, gerando a perda de referenciais e de identidade. Hoje em dia nós percebemos que a humanidade anda muito desumana e muito disso é consequência do egoísmo que é gerado pela solidão. O nosso herói falhou como líder, porque optou por ser solitário e não solidário, como com o seu povo, com os seus irmãos. Muitas vezes vejo posts com os dizeres: decidi cuidar só da minha vida, com um ar de não quero saber mais de ninguém. Precisamos aprender com a convivência a nos posicionar sem nos ofender e sem ofender o outro, e a ouvir opiniões contrárias sem nos sentir atacados pessoalmente. Há momentos em que é necessário se estar sozinho para uma autoavaliação e reflexão diante de Deus. Dessa forma você amadurece como pessoa e cresce em sua dependência de Deus. Não basta também ficar sozinho, se martirizando ou lamentando porque alguém te tratou mal ou porque alguém foi ingrato com você. Busque na palavra de Deus a oportunidade de abençoar e ser abençoado com relacionamentos. Procure cultivar amizades com pessoas que têm algo em comum com você e lhe acrescente melhorias pessoais. Não abra seu coração ao mal, como vingança, ressentimentos e mágoas. Peça orientação a Deus para conversar, por mais simples que seja o papo. O conteúdo de sua fala deve abençoar. Com um rápido estudo no livro de Atos, também notamos que a igreja primitiva era grande, ela crescia muito, mas mesmo sendo um grupo grande, era um grupo coeso, cheio de amor e dinamismo. Havia equilíbrio entre dar e receber, entre ouvir e praticar, entre receber instrução e estar envolvido na vida uns dos outros. O livro de Atos é um exemplo claro de como deve ser uma comunidade saudável. Vamos ler Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Imagine uma multidão vivendo mutuamente dessa forma. Esse é o ideal de Deus para nós. Eclesiastes, que foi o livro que a gente estudou há um tempo atrás, nós vemos a consequência negativa do isolamento e os benefícios vitais do relacionamento com os outros. E como esse relacionamento é necessário para a nossa integração e maturidade. Para que uma pessoa se convença do valor da mutualidade e do envolvimento com os outros, é preciso que enxergue claramente as consequências maléficas do isolamento. É essencial que mantenhamos laços firmes e constantes com outros. Caso contrário, corremos o risco de perder a qualidade de seres humanos. Por isso, o precioso conselho do sábio é melhor serem dois. Por quê? Porque o esforço mútuo traz soluções. O apoio mútuo socorre e o estímulo mútuo dá prazer e a força mútua dá vitória. Precisamos de uma renovação na sinceridade e seriedade dos relacionamentos.
Somente quando partilho as experiências da vida com outras pessoas é que consigo apreciá-las e suportá-las e tiro disso o melhor proveito. Foi o que fizeram os cristãos primitivos. Relacionar significa aproximar-se de pessoas, sentir o sofrimento delas e ser um veículo de estímulo e restauração. Significa deixar de ser ostra e não viver mais no seu casulo. 1 Coríntios 12, 14 a 18 diz assim: o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Olhe para o seu corpo e observe cada parte e como cada unha é necessária para o seu prazer e sua satisfação. Nós, às vezes, quando topamos em algum lugar e batemos um mindinho, um dedo pequeno, a dor é tão grande que o corpo todo sente aquela dor, porque o corpo é um. E a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, e por isso a gente está lendo esse texto. O segredo para se conseguir isso é um esforço de integração. Você pode fazê-lo na igreja, que é o corpo de Cristo, mas você pode procurá-lo também na família, e inclusive em qualquer corporação que você faz parte. Quando uma parte do seu corpo não funciona, ela pode chegar a apodrecer e morrer, como é o caso de quando aquele nervo não está recebendo as mensagens e você fica com um dedinho durinho, como está o meu, né? Não recebendo as mensagens nervosas que deveria receber. E aí ele não faz mais a sua função, porque não está certinha, unido no restante do corpo. Somente quando partilho experiências da vida com outras pessoas é que consigo apreciá-las e suportá-las e tiro disso aquilo que mais vai me fazer crescer. Aqui aprendemos que a força decorre mais de ser unida, interessada uns pelos outros, sem máscara e com auxílio mútuo, do que no tamanho numérico de um grupo. Tamanho e força não são sinônimos. O antigo ditado diz: Deus nos dá coisas para usarmos e pessoas para apreciarmos. Por isso, creia que é preciso reconhecer que precisamos uns dos outros, cultivar um relacionamento mais profundo e buscar determinantemente a integração para alcançar a tão sonhada felicidade. Um bom relacionamento, ele não nasce da noite para o dia. Para que se forme é preciso tempo, energia e cultivo. Romanos 12, 4 e 5 nos diz: assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A palavra comunhão, que no grego é koinonia, significa parceiro, significa companheiro, significa participante. É a relação pessoal com Deus e com as demais pessoas, em virtude de ser unidos a Cristo, que vai nos fazer alcançar essa qualidade de corpo. Na atualidade, não temos conseguido ser recíprocos como a Bíblia e Deus ensina e espera.
As nossas obrigações mútuas são oportunidades de expressar a vida comum que vivemos. Não seja tão desumano a ponto de pensar só no que você vai ganhar com isso. Deixe que Deus renove a humanidade que Ele pôs em você. Há pessoas que têm só amigos que vão lhe fazer algum benefício, vão lhe dar algum benefício, mas não é por aí. Deus quer que nós tenhamos pessoas com as quais nós cresçamos ajudando. Existem muitos mandamentos mútuos no Novo Testamento. Para percebermos como é um desejo de Deus que tomemos algumas atitudes no nosso convívio para cumprirmos o propósito dele para nós. Amem, aceitem, saúdem, cuidem, sujeitem, suportem, confessem seus pecados, perdoem, edifiquem, ensinem, encorajem, aconselhem, sirvam, levem as cargas, hospedem, sejam bondosos e orem. Todas essas ordens têm a expressão uns aos outros. É a mutualidade fazendo de você uma pessoa verdadeiramente viva. A comunhão acontece pela mutualidade de seus membros, num grupo. Logo, podemos afirmar que mutualidade é vida. O remédio para a crise de comunhão desse século é todos os envolvidos amarem e servirem uns aos outros. Ninguém consegue ficar num grupo onde não se estabelece um relacionamento de amizade. O ser humano tem necessidade dessa amizade. Sentir-se também necessário nesse grupo. Uma sociedade é unida quando seus membros são comprometidos uns com os outros. Gastam tempo juntos, têm boa comunicação, expressam apreciação uns pelos outros. A Bíblia deixa muito claro que cuidarmos uns da vida dos outros é um objetivo de Deus, para que nós possamos nos tornar mais humanos e alcançar o propósito que Ele tem para nós. Aí sim nós seremos capazes de resolver problemas nas crises, de termos com quem contar e as pessoas terão como contar conosco. O resultado de tudo isso é a alegria em viver uma vida com propósito e honrar a Deus por isso. Pense que mutualidade é uma questão de vida e queira isso para si. Não viver mais só para si mesmo, mas viver também para todos que lhe cercam. Amém?